Olá a todos, meu nome é Pedro Fernandes e eu vou apresentar para vocês o trabalho Os Desafios do Uso do Digital Twin na Construção Pré-Fabricada, que é uma revisão sistemática, foi feita em parceria com a Alessandra, Carlos, Solange e Irce para o programa de pós-graduação da UFOP intitulado Engenharia das Construções. Bora lá? Conforme a era digital avança sobre os setores da engenharia e da arquitetura, os processos envolvidos na construção, operação e gestão de obras, eles estão cada vez mais influenciados pelo monitoramento e gerenciamento de dados, armazenamento de informação e na simulação e otimização de sistemas de engenharia. Termos como Big Data, armazenamento em nuvem, Smart Cities, Machine Learning foram cunhados para descrever novos conceitos da indústria 4.0. Um dos mais recentes conceitos é o Digital Twin, ou gêmeo digital. De maneira sucinta, um Digital Twin é um modelo digital de um processo físico que coleta informações do mundo real e cria um protótipo de alta fidelidade por meio de sensores, drones, lasers, entre outras tecnologias. O gêmeo digital reúne informações de várias fontes, como análise de dados, algoritmos e inteligências artificiais, para obter continuamente insights sobre desempenho, operações ou eficiência de projetos, seja construído ou em andamento. Sendo assim, ele vai além da simulação 3D para ajudar os usuários a compreender o que está acontecendo no mundo físico, gerando cenários hipotéticos e auxiliando empreendedores. Ao que tange a construção civil, o Digital Twin pode ser aplicado em diferentes momentos do ciclo de vida da edificação. O BIM é parte integrante de um Digital Twin, entretanto o conceito deste último é muito mais amplo. Enquanto a funcionalidade do modelo BIM é replicar o edifício juntamente com suas propriedades conforme o nível de detalhe, o DT está diretamente conectado com o mundo físico, simulando possíveis interações deste com sistemas reais. Nesse sentido, a fim de ampliar o debate sobre a tecnologia, este artigo discute desafios do uso do Digital Twin em construção com pré-fabricados. A pré-fabricação é um processo de manufatura de peças e elementos padronizados da construção, que após a fabricação fora do local de implantação, tornam-se aptas a serem utilizadas mediante ações de montagem. Sua lógica advém da racionalização da mão de obra e material. Visto isso, o Digital Twin e pré-fabricados são altamente interrelacionados e podem ser aplicados em conjunto para maximizar seus benefícios dentro da indústria da construção. O objetivo desse estudo é diagnosticar, por meio de uma revisão sistemática, como o Digital Twin vem sendo aplicado em construções com materiais pré-fabricados. Com isso, pretendemos fornecer um mapeamento científico das principais pesquisas relacionadas a este fato, investigar os principais tópicos abordados por essa pesquisa e apontar o potencial para o aprimoramento dessa tecnologia no meio da construção pré-fabricada. Para o referencial teórico, a construção pré-fabricada também pode ser chamada de construção pré-moldada ou construção modular. A construção industrializada implica maior segurança e é mais enxuta e amplia a força do trabalho, garantindo maior produtividade e potencial para o crescimento. O processo de pré-fabricação ocorre em uma instalação especializada, na qual vários componentes e sistemas são unidos no local de implantação para formar uma porção ou grande parte de modificação. O tipo de componente pré-fabricado varia de acordo com o tamanho e a complexidade. A qualidade dos projetos também é um fator determinante, uma vez que requer enorme precisão. Sobre o Digital Twin, a crescente demanda de monitorar e controlar ativos ao longo de todo o seu ciclo de vida levaram vários campos da pesquisa a investigar o potencial do Digital Twin. Embora o BIM já englobe muitas dessas aplicações, o modelo do DT requer um nível maior de detalhe e precisão. Esse conceito de gêmeo ele surgiu através de simulações realizadas pela NASA e consiste em três componentes principais: o objeto físico, o objeto virtual e a ligação entre eles. Juntos, esses componentes permitem o monitoramento de objetos em tempo real, visualização e análise de dados e simulação de hipóteses a fim de evitar possíveis problemas antes que eles ocorram. Por fim, sobre o Digital Twin aplicado à construção civil, embora o TI seja amplamente utilizado no gerenciamento de construções para pré-fabricados, a aplicação do Digital Twin nesse segmento é pouco estudada. Um importante benefício do Digital Twin na construção é complementar o BIM. O DT utiliza o BIM como principal suporte do modelo, mas também emprega ativos físicos, como trabalhadores, materiais, equipamentos e processos. Os sensores são parte fundamental desse processo, pois detectam as condições dos ativos físicos, convertendo os sinais legíveis por pessoas ou máquinas. Existem muitos tipos diferentes de sensores conectados à internet. GPS, sensores de imagem, sensores de proximidade, sensores de identificação, sensores de radiofrequência, sensores de movimento e biosensores. Por ser uma revisão sistemática, essa pesquisa é classificada como quantitativa. Uma busca foi realizada em junho de 2022,
no Web of Science. E para identificar as tecnologias digitais mais recentes relatadas na literatura, os artigos publicados se limitam aos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. Os artigos considerados para esse estudo foram encontrados em periódicos e anais de conferências, considerando a escrita em inglês, pois as bases consultadas e períodos considerando não foram encontrados nenhum artigo em língua portuguesa. Esse foi o termo utilizado no Web of Science para achar os artigos utilizados. Ao todo, foram encontrados 14 trabalhos, e após ler o título e o resumo, foram descartados aqueles que fugiam do tema estudado ou se repetiam. Ao todo, foram selecionados 11 artigos. Depois, deu-se início à revisão bibliométrica, em que foram destacados algumas variáveis para análise, como qualidade de artigos publicados e citações em cada ano e a quantidade de artigos por país. Em seguida, a fim de alcançar os objetivos deste estudo, a leitura dos artigos foi norteada em relação às seguintes questões, que foram listadas de A a E. Questão A. Como o Digital Twin pode intervir nos custos e prazos da obra? Questão B. Quais são as aplicações diretas do DT no canteiro de obras? Questão C. Como o Digital Twin é integrado com outras tecnologias? Questão D. Quais os benefícios do Digital Twin para a sustentabilidade? E questão E. Quais são os principais fatores e desafios encontrados para a aplicação do Digital Twin na construção pré-fabricada? Com isso, chegamos à seguinte tabela, que relaciona os textos lidos com as perguntas que eles respondem. E com isso, chegamos às conclusões do nosso artigo. Demonstrando a relevância do tema, podemos perceber que os primeiros artigos começaram a ser feitos em 2020 e aparecem em uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Com 6 artigos publicados em 2021 e 4 artigos publicados até o lançamento dessa pesquisa, com tendência a ultrapassar os arquivos do ano passado. A maioria dos artigos foram feitos em países com alto grau de industrialização na construção civil, com destaque para a China, que possui uma construção civil pulsante nos últimos anos. Com relação aos custos e prazos, graças à melhor mitigação de riscos e previsões, desperdícios podem ser evitados. Li e Li desenvolveram um Digital Twin e simularam diferentes cenários de logística com base na aplicação e navegação de habilitação GIS. Os autores concluíram que o DT pode prever vários riscos possíveis no processo logístico e calcular uma previsão de chegada precisa. A possibilidade de prever riscos e calcular a chegada dos módulos pode facilitar a coordenação eficaz na cadeia de suprimentos, famoso just-in-time. No canteiro de obras, a segurança dos trabalhadores deve sempre ser uma prioridade para as empresas. O Digital Twin pode ajudar a identificar, prever e analisar o risco existente em determinada operação. Liu e sua equipe promoveram o desenvolvimento do DT no campo da gestão de segurança de içamento de edifícios pré-fabricados, possibilitando a melhora do mecanismo orientando dados de estrutura e gerenciamento de riscos. Já Zhou, Wei e Peng concluíram que a tecnologia Digital Twin, associada ao BIM, pode monitorar de forma eficaz os indicativos de risco do processo construtivo de edifícios pré-fabricados. O monitoramento pode orientar o projetista sobre potenciais perigos à segurança dos trabalhadores durante o processo de montagem. Um dos temas mais importantes desse artigo é a integração do Digital Twin com outras tecnologias. Com base no estabelecimento de um modelo virtual, os dados coletados no canteiro de obra são fundidos com esse modelo e o resultado das análises são avaliados em tempo real, para constantemente atualizar as condições do trabalho e ajudar as equipes de projeto a entender melhor o estado do ativo construído. Na investigação de Tran e sua equipe, foi utilizada a tecnologia de varredura laser, que captura uma representação 3D da fachada do edifício com uma nuvem de pontos. Segundo os autores, em comparação com outras tecnologias como fotogrametria ou videogrametria, o escaneamento a laser pode produzir dados 3D com um nível mais alto de precisão, alguns milímetros, oferecendo flexibilidade nas medições em canteiros de obras, e é menos suscetível às condições de iluminação e defeitos na textura de componentes estruturais. Tran e sua equipe utilizaram rastreadores a lasers acoplados em drone para observar e rastrear as peças pré-fabricadas instaladas na fachada de modificação. Com isso, eles conseguiram maior precisão e maior controle deste processo, trazendo maior segurança e reduzindo custos
como um todo. Já a pesquisa de Rausch e sua equipe concluíram que, mesmo usando o mais preciso scanner a laser disponível, podem ser necessárias tecnologias adicionais mais precisas. Os autores citam como exemplo dessa tecnologia os lasers rastreadores, estações totais robóticas, entre outras. Tais artifícios são úteis em determinadas tarefas de controle de qualidade, a depender da geometria dos objetos mapeados. Como vimos na seção de custos e prazos, Li e Li desenvolveram e testaram uma estrutura de DT que permite a simulação logística em tempo real na construção modular. O Digital Twin desenvolvido por eles usa BIM e GIS como espinha dorsal. No sentido, o BIM pode incluir geometria detalhada, programação, quantidades e propriedades do módulo, enquanto o GIS fornece dados geográficos com informações de transporte. Em seguida, o Digital Twin coleta dados de GPS, classificado como Internet das Coisas, para simular e analisar os dados a fim de prever possíveis riscos logísticos, encontrando rotas de entrega alternativas com tempos de chegadas estimados precisos. Exemplificando, durante a logística, com GPS acoplado, as peças transmitem informações para um Digital Twin, que simula as melhores rotas disponíveis e envia para a transportadora, trazendo mais eficiência para esse processo. Com relação à sustentabilidade, assunto muito importante nos dias atuais, em média, o ciclo de vida de um edifício dura cerca de 50 a 100 anos. Muitas vezes, por questões variadas, os edifícios são demolidos ou desmontados para dar lugar a novos projetos. Quando as peças do prédio podem ser reaproveitadas ao invés de apenas destruídas ou recicladas, existem menor emissão de carbono e poluente, revelando uma importante qualidade da prefabricação para a sustentabilidade. Entretanto, há uma forte probabilidade de que agentes responsáveis pela desconstrução não tenham participado da fase de construção dos edifícios. Esses agentes precisam localizar diferentes elementos, estimar as quantidades reutilizáveis, verificar a qualidade das peças e realizar medidas necessárias antes da desconstrução. Para a atividade de desconstrução, no entanto, ter um Digital Twin ajuda a monitorar o status geral e a integridade dos componentes, bem como as diretrizes de desconstrução previstas. A Bairick e sua equipe investigaram a tomada de decisão no fim de ciclo de vida das edificações. Os autores concluíram que existe um enorme potencial na desconstrução dos edifícios para promover a sustentabilidade, mas ainda é necessária uma melhor adaptação do mercado para isso, com a elaboração de peças reutilizáveis para a indústria e maior detalhamento construtivo dos projetistas. A fim de complementar a pesquisa anteriormente citada, O Grande e sua equipe realizaram um estudo com foco na possibilidade de potenciais compradores de peças desmontadas visitarem o local para conhecer o edifício através de um modelo compartilhado online, possibilitando que seja vivenciado globalmente. Assim, é possível visualizar o estoque atual de materiais disponíveis para a compra do fim de vida da edificação e mostrar a sequência de desmontagem auxiliando na reutilização de peças. Por fim, sobre os desafios, uma das principais dificuldades encontradas na operação de um Digital Twin está justamente na coleta de dados. Rausch e sua equipe relataram que, uma vez que a precisão é baseada em vários fatores que são difíceis ou inviáveis de equalizar, alguns fatores não estão disponíveis apenas como valores médios enquanto outros absolutos, muitas vezes não é viável obter um valor global dos resultados do Digital Twin. Dependendo da geometria da peça, são necessárias alterações nos levantamentos, podendo ocorrer erros, como ligações fora do eixo, resultando em perda ou incongruência das informações. Liu e sua equipe apontam algumas limitações encontradas nas decisões de controle de risco e segurança de içamento de edifícios pré-fabricados. Segundo os autores, ainda existem algumas limitações para o método. O modelo analisado por eles é limitado e o sistema de decisão inteligente que suporta o controle de risco de segurança de içamentos ainda é ausente. Visto isso, os autores apontam a necessidade de explorar melhores formas de integrar esse método com avaliação e previsão de riscos de segurança de içamento de edifícios pré-fabricados. Como vimos, o Digital Twin tem auxiliado a construção civil na melhoria das decisões de projeto, numa indústria que é considerada muitas vezes atrasada. Entretanto, existem obstáculos para sua adoção bem-sucedida. Adotar um Digital Twin requer uma gama de tecnologias e softwares que ainda não estão acessíveis para a maioria dos usuários, e isso pode acabar desmotivando o seu emprego. Por fim, percebemos que o principal desafio para a consolidação do Digital Twin é o aprimoramento da tecnologia disponível. Muitos avanços já podem ser percebidos, como a popularização dos sensores e o maior uso do BIM, mas ainda é necessário investir na integração dessas tecnologias. E além disso, é preciso aprimorar o nível de detalhes dos sensores a fim de evitar erros na leitura e propiciar uma melhor utilização do DT em relação aos ativos físicos. Espero que essa pesquisa tenha auxiliado no entendimento do Digital Twin no uso com pré-fabricados e possa auxiliar em pesquisas futuras.
Muito obrigado, até mais.